Pessoal, vamos começar então aí. Para quem não nos conhece, quem nunca viu uma live nossa, a gente trabalha muito aqui na Aristo com os CCQs, que são os conteúdos chaves de questão. O que é isso? Basicamente é uma frase que nós vamos falar para você que vai fazer com que você acerte uma questão. E claro, a gente vai dar algumas variâncias, algumas variedades, para que você consiga aí ter um jogo de cintura na hora de você estar resolvendo as suas questões aí na prova de domingo. Hoje nós vamos comentar aí sobre 15 CCQs dentro da matéria de preventiva, que eu sei que muita gente tem medo, mas vocês vão ver que não é nada aí de um bicho de 7 cabeças. Vocês vão matar essas questões, com certeza. E para começar aí, eu já queria falar aí com o Paulo. Paulo, você já imaginou, Diga. cara? Já imaginou tá lá eu no meu postinho de saúde, tô lá na atenção básica, Perfeito. e aí o que acontece? Eu tô lá, chega um paciente, falando, pô, doutor, tô com uma dor meio estranha no peito aqui. Eu falo, cara, isso aí é um problema cardiológico. Eu derivo ele para um cardiologista. E aí, passa uma semana, ele vai pro cardiologista e eu saio do postinho. E daí volta no outro médico, ele volta do cardiologista e fala, doutor, tô com aquela dor no peito, o que eu faço? Aí o que esse médico faz? Rapaz, é alguma coisa do coração. Vão mandar pro cardiologista de novo. Sim. Você já pensou se isso estivesse acontecendo? Seria um problema grave, não é? E aqui Exato. entra o nosso primeiro CCQ sobre preventiva, que é você saber aí que a coordenação do cuidado é uma responsabilidade da atenção básica. Basicamente é o quê? É você saber que as informações são concentradas ali na mão do médico da atenção básica, da equipe de atenção básica. Eles que vão ter resultados de exames, por exemplo, um hemograma. Mandei o paciente fazer um hemograma, ele volta para outro médico, agora dessa vez o médico manda um hemograma de novo. Não, calma, já tem que ter centralizado aquilo ali, coordenado. Por quê? Porque nós devemos ter longitudinalidade, que é outro princípio aí que você deve conhecer. Longitudinalidade é o quê? É aquele paciente que você vai seguir ele durante o tempo. Tem algumas questões bem famosas aí que citam uma mulher nasceu lá em uma comunidade e aí desde criança na mesma unidade de saúde, ela teve seus filhos, ela começou a fazer, fez as suas vacinas, teve seus filhos, agora está com 60 anos e continua na mesma unidade de saúde. Cara, o que é isso? Isso é longitudinalidade. Você está acompanhando o paciente durante a vida dele. E esse princípio é extremamente importante. E isso aí entra no nosso primeiro CCQ, que não fala de longitudinalidade, mas é extremamente importante, que é você saber que a atenção básica de saúde é responsável pela coordenação do cuidado na saúde no Brasil. Espetáculo. Espetáculo. Não podia explicar melhor. Não tem como. É lindo. E aqui a gente podia até lembrar a frase, né, Matheus, que a gente usa muitas vezes, que é evitar meios diferentes para fins iguais. O que a gente queria nesse caso, nesse exemplo que você usou, era resolver essa dor no peito, essa angina do paciente. Então, a gente tem que ter um caminho que não vá se repetir depois, conforme a gente for avançando no tempo. Então, é importante que a gente consiga coordenar e fazer o fluxo de informações dentro do sistema ser eficaz e gerar dados tanto para o sistema como um todo, quanto para beneficiar o paciente, que é o nosso principal objetivo. Vou aproveitar o que você falou para já linkar com o nosso CCQ número 2, porque você falou de longitudinalidade, falou de coordenação, e aqui eu vou trazer outros 3 importantes atributos da atenção primária. Como que a gente vai trabalhar aqui? Por que esse CCQ do Matheus surge, gente? Pensa só. Ele surge porque a APS é, na maioria das vezes, a porta de entrada do paciente dentro do sistema de saúde. Ele chega, procura a UBS no desespero, numa questão até de urgência, de emergência, quando não é adequado tanto para isso, e por que ele faz isso? Porque ela é porta, o SUS, né, a APS, Atenção Primária à Saúde, é a porta de entrada e deve ter resolubilidade. Ela tem que resolver os problemas que lá chegam. Então, o nosso CCQ2, vou ler direitinho para a gente não perder a frase. A atenção básica tem como princípios ser porta de entrada, ter alta resolubilidade e ter um atendimento integral. Então, esse fluxo de informações vai ajudar com que a gente contemple o paciente como ser biopsicossocial que ele é. A gente vai cobrir todas as áreas e evitar que informações vão se perdendo aí no meio do caminho. Isso ajuda na integralidade, ajuda na longitudinalidade que o Matheus falou.
a gente, mais do que acompanhar esse paciente, vai acompanhar ele de forma integral também. Para isso, Matheus, eu vou falar uma coisa aqui que, por vezes, costuma ser cobrada e tudo, e às vezes a gente confunde. É muito comum a gente ler desde a escola mesmo, quando a gente estuda alguma coisa sobre saúde, que os níveis de saúde vão crescendo de complexidade, quando a gente fala de atenção primária, secundária, terciária. Nas provas, geralmente, aparecem de forma diferente alguns termos. Vou falar de dois termos aqui fundamentais: densidade e complexidade. Densidade e complexidade. Então, anota aí que é fundamental, gente. Anota isso daí, porque isso daí é Anota, uma não, pegadinha anota. extremamente frequente, cara. Anota. Se der para tatuar até o fim de semana, não sei como é que está a agenda de você, se cabe isso numa sexta-feira à tarde, por exemplo, acho importante tatuar. Para a gente garantir que a atenção básica vai ser porta de entrada, vai ter resolubilidade, a gente precisa que ela consiga lidar com situações de alta complexidade. Alta complexidade. Quando a gente fala de complexidade, a gente está falando da variedade de casos que vão aparecer espontaneamente dentro de uma unidade de saúde. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que na atenção primária a gente vai lidar com várias situações. A pessoa chega com dor no peito, ela chega triste, ela chega com algum problema social que você tem que atuar ali. Então, tem muita coisa salpicada nesse ser humano que vai estar ali na sua frente, nessa família que muitas vezes está ali na sua frente. Mas isso é feito e ainda fica mais complexo porque é feito com baixa densidade tecnológica. A gente não tem tanto recurso dentro da atenção primária, recurso tecnológico, por exemplo. Então, lida-se com muita complexidade de casos, mas com uma baixíssima densidade tecnológica. Então, é fundamental a gente levar isso para a prova. E uma dica que eu dou para vocês, porque o Revalida tá gostando de pegadinha. Isso eu falo para vocês. Eu fiz a última prova, tinha muitas pegadinhas. Isso daí é um prato cheio para pegadinha. Ele vai colocar bem assim para você. Vê lá, hein? Ele vai pôr uma alternativa assim, colocando atenção básica de saúde é caracterizada pelo quê? Baixa complexidade e alta densidade. Aí você raciocina, cara, densidade é o quê? Tem muito paciente. Tá certo, porque complexidade é tecnologia. E é exatamente o contrário. Então, muita atenção com isso, porque é um prato cheio para a banca do INEP fazer uma pegadinha para você. Puxando o gancho para a gente continuar aí dentro dos princípios, a gente vai entrar agora em um princípio que, vou falar aqui, é o mais cobrado de todos. Esse aqui não tem. Se você for sem saber o que é integralidade, cara, você vai perder uma questão na prova. Esse daqui é o mais cobrado longe. Inclusive, eu falo para você, cara, não sei nada de preventiva. Se cair coisa de princípio, marca integralidade. Porque você tem uma grande chance de acertar, hein? Falo para você, isso daí é uma dica que pode salvar, quem sabe. Mas é claro, o melhor é você entender aqui com a gente. A integralidade seria aquela questão que cai para você assim. Chega um paciente idoso, tem dor nas costas, tem sobrepeso, fuma, bebe, e ele está com um calo na ponta do pé. E aí você vai lá, qual é o que você vai tratar? Lá no meio de preventivo. E vai ter uma alternativa assim, trataremos o calo do pé, que é a queixa do paciente. Você marcou essa. Beleza. Acabou aí. Cara, é claro que não. Aqui você deve pensar na integralidade. Você tem que ver o paciente como um todo. Você tem que ver o que está acontecendo por trás desse paciente. Por que será que ele está bebendo? Por que será que ele está fumando? Você tem que mandar ele parar de fazer essas coisas. Fumar, beber, está fazendo mal para ele. Por que ele está com sobrepeso? Será que ele está brigando com a família? Ele está triste, esse paciente? Ele está tendo algum problema psicológico? Algum problema monetário de dinheiro? Principalmente com essa pandemia de Covid aí? Então, muito cuidado. Integralidade é você ver o paciente como um todo, como um ser, olha aqui essa palavra, biopsicossocial. Cara, guarda essa palavra, hein? Essa palavra é bonita e a banca do INEP adora ela. E esse daí é claro, né? Nosso terceiro CCQ, eu não falei o CCQ, galera. O CCQ é você saber o que é integralidade, que é você ver o paciente como um todo, um ser biopsicossocial. Perfeito. Essa palavra é linda. A gente até brincava na minha faculdade, a gente tem a parte de preventiva bem para o início.
Aí a gente sempre brincava que parecia que as matérias eram iguais, que a gente sempre falava de ser biopsicossocial, mas reflete a importância dessa palavra dentro do sistema como um todo. Gente, a gente já falou praticamente todos os atributos aqui da atenção primária à saúde. Agora a gente vai mudar um pouco a abordagem, e eu queria que vocês tivessem um pouquinho de atenção com isso, por quê? Muitas vezes vocês confundem atributos da atenção primária à saúde com os princípios e diretrizes do SUS, que dentro desses princípios também tem um pouquinho de confusão que a gente vai se atentar agora. Lembra que os princípios e diretrizes do SUS são aqueles que vão se dividir entre as vogais e consoantes, e os atributos são esses que, embora se repitam com os do SUS, descendem mais deles do que necessariamente são relacionados diretamente ou são representados diretamente. O nosso quarto CCQ aqui é a territorialização. Vamos nos segurar por enquanto aí. Vamos ver se a gente vai entender. É o princípio operativo do SUS, ok, até aqui tudo bem, que possibilita um processo de vigilância em saúde mais individualizado. Beleza, não se preocupa, a gente vai traduzir isso agora. Eu sei que vocês estão confusos também, porque eu também estou. Mas vamos lá, vamos aos pouquinhos. Primeiro, gente, ele é um princípio operativo do SUS. O que isso significa? É territorialização, começa com consoante, não começa com vogal. Todos os princípios éticos do SUS, que por vezes nas provas são tratados só como princípios, são a base e o que a gente busca dentro do SUS. Fala para mim, Matheus, se você lembra. Vamos lá. Universalidade, equidade, integralidade. Integralidade. Lindo. Se você malha... Esses três eu sei. Se você me perguntasse os outros, aí nós já vamos ter dificuldade. Não, é porque você é um cara que vai frequentemente na academia e provavelmente você toma whey. Sim. Universalidade, equidade, integralidade. Não é? Isso fortalece você. Lembra sempre isso. Então, esses são os princípios éticos. Às vezes a gente toma eles só como princípios. Às vezes nem usa a palavra princípio ético, princípio doutrinário. Por quê? Porque, além deles, a gente tem as diretrizes do SUS, que é o que a gente, às vezes, vai chamar de princípio operativo, organizacional. Esses princípios vão fundamentar, vão dar ferramentas para a gente alcançar esses três pilares que a gente tem como ética dentro do SUS. A territorialização é o princípio operativo do SUS que vai dividir as áreas, o território, e fazer com que até o território seja enxergado de forma integral, como a gente falou. Porque a gente, mais do que separar as características geográficas, as características de proximidade, as características socioeconômicas, a gente vai tentar aproximar áreas que são culturalmente semelhantes também. Às vezes, uma área é dominada, vamos supor, por alguma religião, porque tem uma igreja ali perto, há muito tempo que foi cativando fiéis, e foram nascendo casas ali ao entorno. Então, a territorialização vai tentar fazer com que a gente aproxime as áreas semelhantes das mais diversas formas possíveis e que, com isso, a gente consiga atender de uma forma mais específica a cada área, em tudo que a gente estiver fazendo, tanto nas ações curativas quanto nas ações preventivas. Então, a gente não precisa, às vezes, focar tanto no diabetes, por exemplo, para uma área, para um território específico. Mas a gente precisa dar uma olhada mais com calma, porque essa família aqui, que começou a gerar essa área, esse território lá atrás, tem esse problema há muito tempo no histórico. Então, é fundamental a gente entender isso. A territorialização vai unir áreas próximas e orientar o nosso processo dentro das ações de saúde. Fechado? Fechado. Partimos agora, então, para o nosso quinto CCQ. Territorialização é um conceito assim um pouco difícil, tanto que o Paulo ele explicou ali, se estendeu para que vocês entendessem bem. E costuma aparecer na palavra do rivalismo. Então, muito cuidado com este conceitinho aí, porque nós temos regionalização,
Temos aí alguns que podem ter confundido. Descentralização não confunde tanto, né? Que isso daí já é... Você não tem o SUS como, por exemplo, uma pessoa manda no SUS inteiro. Não, os vários estados e cidades que vão ali comandando o SUS. Mas essa regionalização e territorialização pode vir a te confundir. Então, muito cuidado com isso, beleza? Vamos agora, então, para o nosso quinto CCQ aqui, aonde nós vamos aqui estar falando aqui de uma coisa bem interessante. E que cai bem assim para você. Eu vou sempre dar exemplo aqui, porque eu não sou um mestre da preventiva igual o Paulo. Mas eu acertei praticamente todas as questões de preventiva no Revalida. Eu acho que eu errei uma questão de preventiva. E por quê? Porque eu tinha esses macetes, eu sabia como que eles iam cobrar a questão. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Como que vai aparecer para você? Eles vão citar bem assim. Um paciente que estava com dor de barriga vai à UBS da sua localidade e ao chegar lá, o que acontece? O médico fala para ele assim, o médico não, é a enfermeira, né? A enfermeira fala para ele assim, não temos mais vaga hoje. Você tem que marcar sua consulta. Você não pode vir aqui porque você está com dor de barriga. Não pode. E aí, o Revalida vai lá e pergunta para você, que princípio foi ferido? Não é princípio nisso aqui, mas o que foi ferido aqui no nosso paciente? Você tem ideia disso aí? Galera, todo paciente aí no UBS, a gente deve dividir as consultas desses pacientes tanto em programadas como consultas de urgências emergenciais. Então, o paciente ele tem direito, sim, de ser atendido mesmo sem consulta marcada. Guarde isso. Você deve reservar horários ali na tua unidade básica de saúde para pacientes de urgência. Então, tem que ter isso. É obrigatório. Então, muito cuidado, porque eles costumam confundir nas alternativas. Eles colocam assim, a UBS estava certa, porque só pode ser sob demanda do paciente aí programada. Não, galera. Tanto demanda espontânea, como as consultas marcadas, que é a demanda programada, ambas estão inseridas ali na atenção básica. E esse aí é o nosso quinto CCQ. Você saber que as duas demandas devem estar incluídas dentro da tua unidade. Perfeita colocação. E eu vou aproveitar para ligar esse CCQ com o CCQ lá de cima, que a gente falou sobre a atenção básica como um todo, ser porta de entrada, ter alta resolubilidade. E isso, de novo, vem aqui ser relacionado com isso, com esse CCQ. Por quê? Em situações de demanda espontânea, você tem que resolver o problema do paciente, você não pode deixar de resolver ali. Não de resolver, mas pelo menos dar um encaminhamento, dar um primeiro atendimento, acolher, ser porta de entrada para ele. Então, você resolve a situação, mesmo que não de forma permanente ou de forma definitiva, e ainda é porta de entrada para ele. Então, é fundamental entender esse conceito. As provas, em geral, aí não só o Revalida, todas as provas costumam colocar, e sempre tem essa palavra, garantia de acesso. Gente, leu garantia de acesso na 90%, 80% das vezes, para ficar com a lei de Pareto na cabeça, é universalidade. 80% das vezes, leu garantia é universalidade. Porque aí a gente ainda vai ter a integralidade, que é a questão de atenção em diversos campos da vida, que a gente já discutiu, e a questão de equidade, que sempre aparece uma diferença entre um paciente e outro, que precisa ser, talvez, priorizado, talvez um atendimento deve ser passado na frente do outro, e sempre tem uma alternativa lá falando que isso está errado, isso não deveria ter sido feito, porque fere o princípio. Lembrando, gente, sempre que equidade, apesar de ser usado como sinônimo de igualdade, não é, e equidade não aparece na Lei 8080, que a gente sempre cita, né? A Lei Orgânica do SUS, ela não aparece, essa palavra não está na Lei 8080. Mas hoje o entendimento mais atual, na verdade, o entendimento mais atual é de equidade. A gente oferecer recursos diferentes para pessoas que, obviamente, idiosincraticamente, vão ter características diferentes entre si, né? Ninguém é igual a ninguém. Então, tem que pensar isso também. Fechado até aqui? Fechado. Só salientar aqui um ponto. Então, galera, muita atenção com isso aí. A equidade, essa palavra não está contida na lei. Lá na lei de 80, lá que foi, acho que foi em 1980, né, inclusive, que foi a lei lá. Essa lei não está escrita equidade, cara. Não está escrito equidade. Tá, mas e da onde que nós estamos tirando equidade?
Nós estamos tirando que agora os conceitos atuais envolvem a equidade, que entrou no lugar do quê? Da igualdade. Igualdade é o quê? Tratamento igual para todos. E daí você tem que lembrar daquela fotinho lá, que tem 3 pessoas, um bem altão, um mais ou menos e um bem pequenininho. E daí o bem altão, se ele ganhar um caixotinho para ele olhar para cima lá para assistir o jogo, ele já estava enxergando, não muda nada. O cara que é mais ou menos ali, tá no meio, ele vai começar a enxergar o jogo. E o bem baixinho, com uma caixotinha só, ele não consegue enxergar o jogo. Então, isso daí seria o igualdade. Quando a gente agora coloca ali, ou o paciente mais baixinho, ele tem que receber mais caixotinho embaixo do pé dele, para ele conseguir assistir o jogo. Isso daí é equidade. Então, nós vamos dar uma atenção desigual aos desiguais. Então, conforme a urgência do paciente, a necessidade dele, a atenção vai ser desigual para ele. Isso daí que é equidade. Beleza? Perfeita, exatamente isso. E aí entendo os caixotinhos como recursos, né, Matheus? Assim, recursos que a gente vai oferecer serviços, oportunidades ali dentro do sistema que a pessoa pode precisar e a outra não. Então, esses caixotinhos a gente vai dividindo conforme a necessidade do paciente mesmo. Fechado, gente? Agora a gente vai entrar numa outra parte, numa outra seção dos nossos CCQs que vai trazer um ponto importantíssimo que são os níveis de prevenção. Vou aproveitar esse primeiro CCQ para a gente falar dos 3 primeiros níveis de prevenção e a gente vai falar do quarto, que muitas vezes é esquecido, um pouquinho mais para frente. Se eu esquecer, o Matheus vai me lembrar, mas eu tenho quase certeza que eu não vou esquecer. Vamos lá. Vamos falar de um que, apesar de não aparecer muito em muitas provas, no Revalida ele é o xodozinho. A prevenção terciária. O nível terciário de prevenção. E ele está relacionado com o quê? A prevenção terciária, esse é nosso CCQ, a prevenção terciária está relacionada à reabilitação dos pacientes. Reabilitação dos pacientes. Aqui a gente está falando de fisioterapia, de tratamento bem feito, de tudo que pode englobar a gente, apesar de não conseguir tirar o doente da condição dele, do agravo dele, a gente conseguir proporcionar uma qualidade de vida melhor para ele. Então, aqui mora o nível terciário de atenção e de prevenção. Fechado até aqui? Mas agora você pensa assim, pô, beleza. Então, eu estou tratando uma doença. Então, prevenir é nível secundário. Eu previno no nível secundário e beleza, fechou. Mas aí fica faltando o nível primário. Não está fechando a conta, né, Matheus? Não está fazendo muita lógica. A gente só tem a prevenção, a cura, mas a cura não é prevenção. E prevenir novos problemas lá que poderiam advir da doença, mas não faz sentido, não está fechando. Gente, aqui que mora um perigo. Aqui mora um perigo muito comum. Por quê? Muitos alunos, muitas pessoas, todo mundo, acha que a prevenção primária, na verdade, é a gente prevenir no inicinho da doença. E aqui que está o perigo. A gente já falou da prevenção terciária. Opa, deu uma travada aí. Opa. Deu uma travada. Repete aí, parou na prevenção primária. Peraí, onde que eu parei? Fala você parou na prevenção. Não, você não falou nada de prevenção primária, você só citou ela. Ah, tá. Perfeito, perfeito. Não ia falar também, vou deixar, não vou dar esse spoiler agora, é muito importante. A gente está falando de prevenção terciária. Prevenção terciária, a doença já aconteceu, gente. Já aconteceu. Não tem nada que eu faça que vá reverter a doença. Ok. Beleza. Beleza, então tá. Fechado aí. Mas peraí. Deve ter alguma coisa que eu possa fazer antes da doença acontecer. Deve ter alguma coisa que eu possa me prevenir, alguma vacina que eu possa tomar, alguma coisa que eu possa me prevenir, talvez como médico promover a saúde, orientar de alguma forma a população para que ela não desenvolva, nem chegue a desenvolver a doença. É aqui que mora o pulo do gato na prevenção primária. Gente, na prevenção primária a doença não existe. A doença não existe. Não existe. A prevenção primária, ela age no período pré-patogênico. Ou seja, a doença ainda não chegou. E dentro da prevenção primária, a gente trabalha com 2 pilares: promoção à saúde e a proteção específica, que a gente fala que é a profilaxia, que é basicamente vacinação.
Proteção específica. Estou me protegendo de uma doença específica. Estou me vacinando. Promoção à saúde. Aí pode abarcar mais coisas. Vou fazer campanhas contra tabagismo, estímulo ao exercício físico, por exemplo, estímulo a uma alimentação mais saudável. Tem muita coisa aí. Essa é a prevenção primária. Então, vocês entendem que se eu já estou resolvendo problemas que a doença trabalha, que a doença está gerando e trabalhando na prevenção primária para evitar que essa doença aconteça, tem um meio do caminho aí, que é eu agir no início dessa doença para evitar que ela progrida e leve a eu necessitar, por exemplo, de fazer uma prevenção terciária no paciente. Tentar tirar ele de uma possibilidade, por exemplo, de a doença avançar num tal ponto que eu só possa fazer por ele a prevenção terciária. A prevenção secundária, então, vai agir, de fato, no inicinho da doença. E aqui, o rastreamento é o ponto principal, pessoal. Rastreamento não é prevenção primária. E todo mundo marca que é. Rastreamento não é prevenção primária. Se você consegue rastrear alguma coisa, essa coisa já existe, já está no paciente. Como é que você vai identificar uma coisa que não existe? Então, não pode ser prevenção primária. Rastreamento, programas de rastreamento, são da prevenção secundária, não são da prevenção primária. Anota isso aí, grifa, põe num quadro em casa, porque é muito importante e é o jeito que eles cobram. Então, a gente até trouxe a reabilitação, que é a prevenção terciária, que é o que o Revalida gosta de cobrar, mas a confusão que a gente mais faz é entre primária e secundária. Então, toma muito cuidado com isso, beleza? Resumindo, prevenção primária, período pré-patogênico, vacinação, campanha de saúde, ponto. Prevenção secundária, programa de rastreamento, diagnóstico precoce, atuação no período precoce da doença. Prevenção terciária, eu estou reabilitando meu paciente. E a prevenção quaternária, eu não vou dar spoiler, porque ela vem daqui a pouco com outros princípios importantes também para a nossa prova. Inclusive, ela vem agora com o meu próximo segmento. Olha! Mas antes disso, eu queria comentar aí com vocês um pouquinho sobre prevenção secundária. Porque o Revalida, você tem que lembrar, que é uma prova do INEP, do governo, eles cobram o Ministério da Saúde. Então, dentro de prevenção secundária, alguns rastreamentos, cara, presta muita atenção nisso aqui, não entram pelo Ministério da Saúde. Rastreamento de câncer de pulmão não entra. Rastreamento de câncer de próstata não entra. Rastreamento aí do câncer de endométrio também não entra. Câncer de ovário também não tem rastreamento. Então, muitas vezes é importante a gente saber tanto o que nós devemos fazer a prevenção secundária, como o que nós não devemos fazer. Inclusive, às vezes, mais importante para isso. Porque muitas alternativas vão colocar. É recomendado em pacientes com 15 maços anos, dos 50 aos 80 anos, rastreamento com tomografia de tórax de baixa emissão. Cara, marca! E tá errado. O Ministério da Saúde não recomenda isso. É US Task Force que recomenda isso. Então, muito cuidado também com a literatura. Linda, e agora nós vamos entrar aí, o Paulo já deu spoiler, né? A prevenção quaternária. Galera, essa daqui é a mais fácil. E realmente, se você for ver no geral, a terciária no Revalida aparece muito. Mas no geral, se você tiver que saber uma prevenção, saiba a quaternária. Porque essa é a que mais aparece. Essa é a campeã de todas, é a quaternária. Por isso que ele deixou até separado isso daí. O que seria a prevenção quaternária? Essa daqui é uma prevenção que ela surgiu um pouco depois. Porque antes os médicos eram o quê? Eram os deuses. Os deuses, né? O médico era como se fosse um deus. Nunca estava errado. Sempre estava certo. Ia lá, tirava 5 litros de sangue do paciente. O paciente morria de hipovolemia. Não foi culpa minha, não. Ele tinha que morrer. Então, antigamente, os médicos não aceitavam que os tratamentos e exames diagnósticos impostos poderiam levar a malefícios para o seu paciente. Poderia causar coisa ruim no teu paciente. E aí, após muito tempo, se descobriu que muitas vezes alguns exames podem causar mais malefícios do que benefícios. E nesses casos, nós entramos com a prevenção quaternária, que é a prevenção da iatrogenia, prevenção do mal para o paciente. Exames desnecessários, um paciente que está em estado terminal, você está vendo, cara, esse paciente não vai dar, ele está em diálise já há muito tempo, tem uma insuficiência cardíaca no grau máximo, o paciente está com Covid, 70% do pulmão ali está comprometido.
E aí o paciente pega e entra em parada cardiorrespiratória. Você vai lá, RCP, vamos, coloca adrenalina, vamos fazer choque no paciente, vamos reviver ele. Cara, isso daí é uma prevenção quaternária. O paciente já está no final da vida. Isso daí só vai trazer sofrimento para ele. Então, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado com o paciente idosinho, cheio de doenças terminais, não tem cura, aquele paciente moribundo. E aí, uma das alternativas vai estar lá exatamente o tratamento para a condição que a banca está perguntando, qualquer que seja. Vai estar lá, o paciente tem um câncer de colo, uma operação para o câncer de colo, vai estar lá para você fazer nele. Mas é um paciente moribundo, cara. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque entra aqui a prevenção quaternária, que nós não queremos levar nosso paciente à iatrogenia. Então, esse é o nosso sétimo CCQ. Estamos na metade aí. Que é o quê? É você evitar exames invasivos em excesso que causem mais malefícios do que benefícios. E isso se chama prevenção quaternária. Lindo, lindo, lindo. Aqui, um ponto importante que, enquanto você estava falando, eu até pensei que a gente, tanto na prática quanto na prova mesmo, não pensa muito, é que os cuidados paliativos entram aí, né? Às vezes você tem que promover o conforto para o paciente, em vez de você querer tratar. Você esquece do paciente e vai focar na doença. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Fechado? Agora, é o seguinte, eu acho que a gente já conversou de todos os níveis de prevenção e eu falei que um ia voltar também, né? Sim. O quarto nível já voltou, mas um vai voltar e vai voltar especialmente trazendo novos conceitos aqui, ó, presta atenção. Exames de rastreamento, triagem, que são enquadrados como prevenção secundária, perfeito, ouvi todo mundo, isso aí foi uníssono. Até aqui a gente já resolveu, né? Exames de rastreamento, exames de triagem vão agir no início da doença para tentar identificar e a gente tentar resolver ou tentar controlar desde o início para evitar a progressão. Beleza. Esses exames precisam ser exames que vão ter características específicas. Exames de rastreamento e triagem têm que ser altamente sensíveis. Altamente sensíveis. Fechado? E exames confirmatórios precisam ser exames altamente específicos. Vamos tentar entender isso. Primeiro ponto que às vezes a gente faz confusão, muita gente faz confusão, é que sensibilidade e especificidade não são probabilidades pré-teste. A gente tem como se fossem 3 passos aí para a gente identificar dentro da cronologia de um paciente ou quando a gente vai solicitar um teste. E isso ajuda um pouco na questão da iatrogenia, para a gente não pedir um teste para um paciente que não vai ter validade, que não vai ser bom para ele, que vai ter uma baixa probabilidade de apresentar alguma coisa, e para a gente saber se a gente institui um tratamento a partir de algum resultado que a gente tem em mãos. Então, a gente tem a probabilidade pré-teste, a gente já conhece essa probabilidade, mesmo se o paciente não estiver na nossa frente, porque ela é a prevalência, ou seja, a soma de casos novos e antigos de uma determinada doença dentro da sociedade. Pensa bem, se temos 50% de pessoas com uma determinada doença, sejam esses casos novos ou antigos, qual que é a probabilidade de eu aleatoriamente escolher uma pessoa e ela ter uma determinada doença? 50%. Então, é a probabilidade pré-teste. Quando a gente fala de sensibilidade e especificidade, a gente está falando de características inerentes, propriedades inerentes do teste. O teste, quando comparado com o padrão ouro, vai ter as características dele que vão propiciar para a gente, ensinar para a gente, mostrar para a gente se ele identifica bem uma doença ou se ele vai negativando todo mundo. Por que que um teste muito sensível é importante para um exame de rastreamento? Para a gente fechar esse CCQ. Por quê? Pensa só, eu preciso, de qualquer forma, identificar o paciente que está com uma determinada doença. Eu quero identificar. Então, se eu identificar paciente até que não está com a doença, não tem problema. Eu vou ver isso depois num teste confirmatório. Eu quero rastrear, eu quero pegar todo mundo que pode ter a doença. Vai ter falso positivo,
uma pena. Vai ter falso positivo, mas é por um exame de rastreamento que eu preciso colocar o máximo de pessoas, o máximo de doentes dentro desse escopo coberto por esse exame. E depois, com um teste mais específico, que por vezes vai negativar até quem tem a doença, é que eu vou confirmar essa doença. Então, para fechar o raciocínio, gente, exame de triagem, exame de rastreamento, programas de rastreamento exigem testes muito sensíveis, enquanto testes confirmatórios, que vão ser feitos num segundo passo depois desse rastreamento, vão exigir exames mais pontuais, específicos. Esse cara aqui dos positivos é realmente positivo, o resto é tudo negativo. Fechado? Deu para entender? Ficou claro, Matheus? Ficou perfeito. Inclusive, é importante ressaltar aí que costumam colocar algumas doenças. Um paciente, por exemplo, com HIV, câncer, principalmente um câncer muito agressivo. Galera, você quer dar um resultado para ele com falso positivo? Pô, se tem HIV, cara, passou 2 dias. Ah, não, não era não, era falso positivo. Sim. Imagina o desespero desse cara. Então, esses aí são doenças que a gente utiliza testes muito específicos. A gente quer especificidade do teste, para a gente não ter resultado falso positivo. Isso daí é um detalhe muito interessante para você saber, porque pode colocar uma doença e falar que tipo de teste você quer. Você quer um teste muito sensível ou muito específico? Então, tome muito cuidado com isso, beleza? Vamos agora, então, para o nosso próximo CCQ, galera, e entrando em prevalência, já que o Paulo já começou a falar um pouquinho de prevalência, eu vou pegar aqui a canequinha do Tererê da Aprovação. Isso aqui é minha canequinha do Tererê da Aprovação. E eu quero que você imagine que aqui tá cheio de pessoinhas, tá? Tá cheio de pessoinhas aqui. E quais são as pessoinhas que estão aqui? São as pessoas que têm uma determinada doença. Eles têm a doença do chimarrão, tá? Que é o tererê, então eles têm a doença do chimarrão, cara. Vamos lá. Eu tenho 50 pessoas aqui dentro da minha prevalência, que estão aqui dentro, que têm a doença do chimarrão. Como que eu faço para aumentar essas pessoas aqui dentro? Se aumentar a incidência da doença, nós temos novos doentes. O que vai acontecer? Eles vão cair aqui para dentro do tererê. Aumentamos a prevalência. Se nós pegarmos e colocarmos ali pacientes que estão vindo de outros locais para cá, o paciente veio lá da outra cuia de tererê que eu tenho ali e entrou aqui também. Ele também está aumentando a prevalência. E agora, o ponto que mais gera dúvida no pessoal. Se eu criar um tratamento para a doença do chimarrão, que a pessoa vai ter que tomar para o resto da vida dela e que controla bem essa doença, inclusive diminuindo a mortalidade, o que acontece? A prevalência cai? Muito cuidado. Esse aqui é o ponto de maior confusão dentro disso aqui. Quando nós temos doenças crônicas com tratamentos efetivos e que reduzem a mortalidade, a prevalência aumenta. Por quê? Como que acontece isso? Cara, isso acontece porque as pessoas não estão mais morrendo dessa doença. Então, isso daí também é um fenômeno que aumenta a prevalência da doença. Inclusive, existe dentro da cardiologia, né, a melhor área da medicina, eu costumo falar. A galera fica com raiva de mim, tem muita gente que não gosta, mas eu adoro cardio. Tem o paradoxo das doenças cardiovasculares acontecendo no mundo. Quanto mais nós melhoramos os tratamentos para as doenças cardiovasculares, maior é a prevalência. Por quê? Você já pensou nisso? E é exatamente por isso. Os nossos tratamentos são mais eficazes? São. Diminuímos mortalidade? Sim. Mas nós não conseguimos curar esses pacientes. Então a prevalência vai o quê? Aumentar. Ficou claro isso? Temos o contrário também. Pensa na minha cunha de tererê, doença do chimarrão. 50 pessoas de novo. O que acontece se essas pessoas começarem a sair daqui? Ou não quero mais morar aqui não, vou lá para outro lugar. Estão saindo, estão emigrando. A prevalência diminui, cara. Não é? O que acontece se pararem de aparecer casos novos aqui da doença? Não tem mais caso novo, não. As pessoas vão aqui morrendo, vão se mudando, as pessoas vão se curando, inclusive, até. E não tem caso novo. O que vai acontecer aqui? A prevalência vai diminuir também com o tempo. E por último, o que acontece se você tiver um remédio aqui que você dá para a doença do chimarrão, que vai curar essas pessoas dessa doença? Elas não vão ter mais a doença e a prevalência vai cair também. Então, a vinda de doentes para uma área,
o aumento da incidência dessa doença e drogas capazes de controlar a doença, mas não curar, são fatores que aumentam a prevalência de doenças. Agora, pessoas saindo da área, pessoas doentes estão saindo daqui. Drogas que curam essa doença e a queda da incidência dessa doença diminuem a prevalência. Então, esse aí é o nosso CCQ, que é você conhecer o que diminui e o que aumenta a prevalência de uma doença em determinada região. Ficou fácil assim, né? Ficou lindo. Não só fácil, como lindo. Eu fiquei pensando aqui, o pessoal deve estar assim em casa. Beleza, o Paulo falou que tinha 3 momentos do exame, do teste diagnóstico, mas ele falou só 2. O cara tá maluco. É lógico, é 8 da noite, pré-prova de revalida, o cara deve estar maluco. Mas, gente, não, eu deixei para a gente falar no CCQ que vem agora, porque ele vai unir também com o CCQ anterior. Eu deixei dar uma pausa aí para vocês entenderem justamente. Vamos supor que o CCQ do Matheus foi o teste. E agora a gente tem as probabilidades pós-teste, que vocês, só de ouvirem isso, às vezes já saem correndo. Mas vamos com calma, vamos com calma. Já falamos da probabilidade pré-teste, fechado, falamos de prevalência, que lindo. Falamos de propriedades inerentes ao teste, sensibilidade, especificidade. E agora a gente vai falar desse vou pedir o teste para o meu paciente. Acho que ele pode ter uma determinada doença do chimarrão, por exemplo. E será que quando ele voltar, eu já marquei o retorno dele para daqui a 1 mês, gente. Será que esse teste que eu pedi, o anti-chimarrão A, vai detectar a doença de fato? Se vier positivo, será que de fato ele tem essa doença? É aí que entra a probabilidade pós-teste. Vou ler o CCQ e a gente vai traduzir ele de novo. Vai parecer que está em mandarim no primeiro momento, mas vai passar para o grego rapidinho, daqui a pouco a gente passa ele para o espanhol e depois para o português. Vamos lá. A probabilidade pré-teste, tá, ok, é inversamente proporcional ao valor preditivo negativo e diretamente proporcional ao valor preditivo positivo. Ixi, aí complicou, né? Vamos de novo. Vamos tentar passar para o... Tá em mandarim, né? Vamos para o grego agora, que vai ficar mais fácil. A probabilidade pré-teste é inversamente proporcional ao valor preditivo negativo e diretamente proporcional ao valor preditivo positivo. Só de eu ler com mais confiança, eu acho que vocês já entenderam melhor, né? Vamos pular para o próximo CCQ sem explicar nada? Vamos ver como é que vai ser? De jeito nenhum. Calma lá. Gente, pensa só. O paciente passou pelo teste do Matheus, passou pela consulta do Matheus, e o Matheus suspeitou que ele está com a doença do chimarrão. Meu Deus do céu. Será que ele está com a doença do chimarrão? Como é que isso vai ser? Vamos ver. Como que eu vou pensar que um teste positivo tem mais probabilidade de ser real, verdadeiro, tudo lindo, bater com a realidade? Como eu vou fazer, como eu vou calcular quão real esse teste vai ser? A gente precisa pensar na probabilidade pré-teste. Uma pessoa qualquer no mundo, que tem, vamos supor que a doença do chimarrão, de novo, seja 50% da população tem essa doença, a doença que o Matheus passou para eles através dessa caneca completamente colonizada. Vamos supor que ela represente 50% da população. Então, pensa só, 50% da população, em teoria, já vai ter a doença. Então, você suspeitou, quando chegar lá na frente, essa probabilidade pré-teste não vai mudar. Mas o paciente que está ali na sua frente vai, e o teste que ele fez vai mudar um pouco essa probabilidade. A probabilidade, o valor preditivo positivo, o que ele quer dizer para a gente? O paciente fez o teste e com o exame, com a folha de papel, com o papel em mãos, bonitinho, ele está com um teste positivo. E você vai avaliar se esse teste positivo é de verdade, se está certo, se ele condiz com a realidade.
Lembra que VPP e VPN é uma conformidade com a realidade. É se o teste que está em mãos, se é pós-teste, gente, você tem que ter um papel ou alguma coisa no seu computador para você ler. Então, você já está com o resultado em mãos. Então, se eu estou com um teste positivo em mãos para a doença do chimarrão, quanto mais alta essa prevalência for, maior a chance desse teste em mãos ser de fato positivo e eu, paciente, ter a doença. Quer facilitar? Não está entendendo? Vamos tentar. Vamos tentar mais uma vez com o VPN agora, para a gente fazer o raciocínio oposto. Se eu tenho um resultado em mãos negativo, a chance de eu ser negativo, de eu não ter a doença, é o contrário da prevalência. Se é alta a prevalência na sociedade, a chance de eu ter é muito grande. Então, se esse resultado está negativo aqui, é muita chance dele ser um falso negativo. Se essa doença já é reduzida na sociedade, ela vai ser reduzida em mim também depois de eu fazer o teste e ele ter esse resultado. Tá difícil ainda, Matheus? Tá complicado? Não ficou claro? Gente, o macete para a prova. Porque muitas vezes é assim que eles cobram. VPP é proporcional à prevalência. VPP é proporcional à prevalência. Tem 2 P's. Proporcional, prevalência. VPP, proporcional à prevalência. E inversamente proporcional ao VPN. Né? O VPN é inversamente proporcional à prevalência. Aí é mais a gente guardar mesmo. Geralmente, para falar que é diretamente proporcional, a gente fala só proporcional, mas a gente esquece do inversamente. O inversamente sempre tem que estar lá, né? O VPP é proporcional à prevalência, diretamente proporcional à prevalência. 2 P's no VPP, 1 P na prevalência. Deu para entender? Matheus, me dê um feedback se deu para entender. Tranquilo, eu vou traduzir aqui para a galera como eu penso nisso aí. Eu penso assim, ó. Perfeito. Tem muita gente doente, o valor preditivo positivo vai ser maior. Tem muita gente doente, cara. Então é muito provável que aquele teste tá certo. Sim. Agora, se tem muita gente doente e o teste veio negativo, opa, tem alguma coisa errada. O valor preditivo negativo aí, ele é baixo. Ou seja, ele diminui. Ou seja, ao contrário da prevalência. O VPP ele vai junto com a prevalência e o VPN, que é o valor preditivo negativo, vai ao contrário da prevalência. Quanto maior a prevalência, menor o VPN. Tá? Então é o contrário isso daí. E o PPP é igual. Eu penso assim. É lindo. O Paulo explicou muito bem isso daí. Mas eu tentei ajustar, e sim, para minha ideia, que eu sou uma pessoa que não sou um grande conhecedor de preventiva. Mas, assim você vai acertar suas questões. Pode confiar. Lindo. Perfeito. Fechou? Vamos agora aqui para o nosso TCQ número 11, galera. E aqui eu entro num detalhe que muita gente vai ficar com muito, muito medo. Eu acho que essa aqui é a parte que mais traz medo aí na medicina. E eu vou ler para vocês. Presta atenção nisso aqui, ó. Um estudo, ele só é confiável quando o valor de P, ou o P-valor, é menor do que 0,05. Rapaz, eu tô estudando medicina, você vai me falar de P-valor, o que é isso? Cara, calma. Você não precisa conhecer o que é direito. Basicamente, eu vou te explicar aqui para quem quiser entender, mas se você não quiser, não precisa. Depois eu vou fazer uma diquinha aí para você. Basicamente, o P-valor é o quê? Ele diz a porcentagem de vezes, tá? Ali, que você fizer o teste, você vai ter aqueles resultados que estão apontando ao estudo. Que é aquele outro valor que fica ali, quando eles colocam na tabelinha, fica ao lado, que é um valor assim, o valor é de 0,9 até 0,95. E daí tem o P do lado. P igual a 0,05. Por que esse 0,05 é tão importante? Ele demonstra que somente 5% das vezes aí que nós fizemos esse teste, ou nós repetimos esse teste, somente 5%, então 5 em cada 100 vezes, que o resultado vai ser ao acaso. As outras 95 vezes, esse resultado vai ser realmente ali, compatível com o teu estudo. É isso que é o P-valor. Se não quiser entender, calma. Não precisa entender, mas decore isso aqui. Para você considerar um teste como válido, você tem que saber que esse P, quando você vê o P lá, ele tem que estar menor do que 0,05. Não quer entender nada, decore isso. Se tiver um P igual e é 0,05,
que é 5%. Se ele tiver 0,5, cara, é 50%. Não vale. Tá? Se tiver 0,1, é 10%. Não vale também. Então ele tem que estar 0,05 ou menor para ser um teste válido. Isso é extremamente importante, porque há muitas questões que colocam lá, colocam associação, a associação de luz aqui, ó, luz do meu quarto com câncer de pele. Daí você vai ver lá, p-valor tá 0,5. Não vale essa associação, o teste não é válido, é um estudo que não funcionou direito. E é importante já a gente salientar de outra coisa que define se o estudo funcionou ou não, e se tem essa comparação ou não, além desse p-valor ser menor do que 0,05, você tem que lembrar também que o valor onde ele vai colocar essa associação, ele vai colocar uma associação entre pacientes tabagistas e não tabagistas com câncer de pulmão. Um exemplo. E aí, ele vai colocar lá para você. Encontramos nesse estudo uma associação que varia, aqui a variação que nós tivemos no estudo é de 0,9 até 2,5. Pô, cara, e o 2,5 é bastante, né? 2,5 vezes mais chance do paciente. Então é verdadeiro. Mas aí você tem que olhar esse intervalo, cara. Se nesse intervalo tiver contido o número 1, esse teste não é válido. Não é que não é válido, mas ele não encontrou uma associação entre esses dois fatores. Eu dei o exemplo do câncer e tabagismo, que a gente sabe que tem associação, mas considere que foi outra coisa. Então, uma associação entre essas duas coisas. Se tiver o 1 contido no valor ali de comparação de risco relativo e etc., nesse intervalo, esse teste não encontrou associação. Beleza? Extremamente importante isso daí, porque o p-valor e esse número 1 aí pega muita gente. Exatamente, pega muita gente. E para vocês também pensarem, como você confia num estudo que mais de 5% das vezes, se você repetir ele, vai dar um resultado completamente aleatório. Difícil, né? Bem difícil. E como você confia no estudo que tem hora que demonstra que a relação é positiva, ou seja, o tabagismo influencia no desenvolvimento do câncer, e depois mostra que o tabagismo protege contra o câncer, e depois mostra que não tem relação. Como que você confia numa coisa dessa? É uma pessoa, é um estudo com dupla, tripla personalidade. Então, é muito complicado, gente. É isso que o Matheus falou, do p-valor e do intervalo ali que não pode passar pelo valor unitário. Né? Só esclarecendo, que eu até esqueci Claro. de falar isso daí. Se tiver menor do que 1, é proteção. Se tiver em cima de 1, não tem relação nenhuma. E se tiver maior do que 1, ele é um fator de risco aí para a doença, tá? Então, cuidado com isso. Então, se tiver de 0,8 até 1,5, ele passa por 3 estágios. Ele passa desde proteção, não tem valor nenhum no 1 e é um fator de risco. Pode repetir sobre o menos 0,1? Eu não... O menor que 0,1, né, da Ah, tá. relação. Então vamos explicar melhor essa parte. É bom que a gente abriu até o chat, então, porque senão o pessoal esquece de perguntar. Sim, Vamos sim. lá. Quando nós fazemos uma associação, o que a gente vai comparar? Vamos fazer um estudo onde nós vamos ver a associação entre cigarro e câncer de pulmão. O que a gente faz nesse estudo? A gente pega pacientes que fumam e pacientes que não fumam. E aí a gente vê a quantidade de câncer de pulmão que tem neles, ou a gente acompanha eles através dos anos. E aí vai, o estudo ele é prospectivo, retrospectivo, é um estudo transversal. Isso daí vai complicar a tua cabeça agora, não vamos citar isso aí. Mas então a gente vai pegar esses dois grupos de pacientes, um que fuma e um que não fuma. E a gente vai ver quantos pacientes têm câncer de pulmão em cada um desse grupo. Básico, isso aqui é um estudo transversal. Dentro disso, a gente vai ver então no grupo de fumantes, nós temos 100 pacientes. Dos não fumantes, nós temos 100 pacientes também. Nos fumantes aqui nós temos 50 dos 100 com câncer de pulmão. E nos não fumantes nós temos 10 dos 100 com câncer de pulmão. Opa, nós temos então 50% e 10%, é uma diferença. E como que a gente faz para calcular essa diferença? Em um estudo transversal é a chamada razão de prevalências, onde nós vamos então dividir aqui a quantidade que nós tivermos, a prevalência dos pacientes fumantes com câncer de pulmão, que é 50%, 0,5, pela prevalência dos pacientes não fumantes com câncer de pulmão, que é 0,1, 10%. E quando a gente divide isso, nós vamos ter um resultado. Eu não fiz essa conta agora, tá? Mas vamos supor que deu lá... Vai dar 5, né? Deu 5. Ou eu sou muito ruim de conta. Vai Não, dar deu 5.
Poxa vida, muito bom em matemática. Mas então, vai dar 5, cara. E esse 5, o que é esse valor? Isso quer dizer que nesse estudo em específico, que eu inventei da minha cabeça, os pacientes que fumam têm 5 vezes mais chance de ter câncer de pulmão do que os que não fumam. Beleza, e esse intervalo que eu falei aqui, da onde que vem? Então, aí entra lá as grandes cabeças da Preventivo, vão fazer uma série de cálculos para ver se esse estudo é confiável ou não. Milhares de fatores, não sei também os fatores, acho que nem o Paulo sabe, é uma coisa bem específica, isso aí você não precisa saber. Mas, dentro desses cálculos, eles vão ter um intervalo de confiança teu, que vai ser uma variável aí desse estudo. Se ele fosse repetido, eles fazem assim, eles fazem um monte de cálculo para ver se a gente repetisse esse estudo várias vezes, 100 vezes repetimos esse estudo, quanto que variaria esse resultado nosso aí de quantas vezes mais os pacientes têm câncer de pulmão dos que fumam. E esse intervalo é o que a gente está falando. Nesse intervalo aí, vamos supor que no nosso intervalo deu aqui de 3 até 5. É o nosso intervalo. Esse intervalo é um intervalo válido. Por quê? Porque se a gente repetisse várias vezes o teste, todas as vezes viria com uma relação positiva. Porque é uma relação que está dando um resultado maior do que 1. Se eu dividisse, vamos supor, agora no meu estudo, se eu fiz lá, eu tenho 50 de 100 pacientes fumantes aqui, e eu tenho 50 de 100 pacientes não fumantes também com câncer de pulmão. Pô, cara, é a mesma coisa. Se eu dividir 0,5 por 0,5, quanto que dá? 1. Então, 1 mostra o quê? Que é nulo, não tem relação. Os dois têm a mesma prevalência. Não vale nosso estudo. Agora, se vamos supor, os pacientes que fumam, tem 10 pacientes que fumam dos 100, que estão com câncer de pulmão, e aqui nós temos 50 dos pacientes que não fumam, dentro dos 100, que têm câncer de pulmão. Cara, os que fumam estão menores dos que não fumam. Isso quer dizer o quê? Se a gente fizer o cálculo 0,1 por 0,5, esse daí não dá para fazer de cabeça, né? Mas vai dar um número menor do que 1. Vai dar um número decimal, 0, alguma coisa. 0,2. Caramba, Paulo, você é muito bom na matemática, cara. Tô me sentindo humilhado aqui. Não, é só para ajudar. Às vezes não é isso, eu tô chutando um número qualquer, abaixo de 1. Mas então, é abaixo de 1, cara. Se deu abaixo de 1, é o quê? Proteção. O cigarro protege contra o câncer de pulmão. Nesse estudo aqui, que eu tô criando da minha cabeça, só para vocês entenderem. Entenderam? Então, qual que é esse intervalo que nós falamos? Por isso que esse intervalo, então, ele vai de 0,8 até 2, por exemplo, ele está abarcando tanto sinais de proteção, quanto um sinal nulo, que é o número 1, quanto sinais também de fator de risco, que ele está aumentando o risco de ter câncer de pulmão. Então, é um estudo que não vale essa métrica para você, porque não é confiável. Beleza? Agora ficou mais claro, pessoal? Galera já entrou aí, eu vou fechar o chat então para a gente partir. Agora a gente está em qual? No CCQ número 12, Paulo, e é com você. Nele mesmo, nele mesmo. CCQ número 12, a gente muda um pouquinho da abordagem aqui, a gente vai falar sobre princípios bioéticos. Não é nada tão rebuscado assim, porque as questões que vêm cobrando esses princípios geralmente são muito restritas. Então, o CCQ ele já vai abordar tudo que você precisa saber sobre os princípios bioéticos que regem, de fato, a nossa prática na medicina. Esses princípios são 4, gente. 4, e 2 estão bem no mesmo caminho ali. A gente tem que diferenciá-los porque é muito importante para a prova e geralmente é o que eles cobram. Os princípios são autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Esses dois aqui do meio parecem um pouco idênticos, né? Se eu não estou fazendo mal, então eu estou fazendo bem. Mas não é bem assim e a gente sabe que não é, né? A frase clássica é que no inferno está cheio de boas intenções, né? Não necessariamente quando a gente não está fazendo mal, a gente está fazendo bem. Então temos que tomar cuidado com isso. Esses princípios, esses dois especificamente, são muito explorados dentro da prova e remetem a uma frase que está no juramento da medicina, que é aquele primum non nocere. Gostou da pronúncia em latim? Eu falei que eu ia trazer o latim para a live em algum momento e ele chegou. Essa frase, na verdade, ela é super ampliada, não para por aí. E eu jamais me arriscaria no restante do latim. Então, já vou trazer ela traduzida. Primeiro, não fazer o mal. Primeiro, não ser nocivo para alguém. Segundo lugar, prevenir. Terceiro lugar, curar.
Mostra tipo uma progressão do que a gente deveria focar como médico. Aqui está o princípio da não maleficência. Em primeiro lugar, você não vai fazer o mal, evitar fazer o mal a todo custo. E depois, sempre fazer o bem. Fazer o bem e evitar fazer o mal. Fazer o bem e evitar fazer o mal. Evitar fazer o mal, a gente liga com o CCQ lá de trás, que é o de níveis de prevenção. Aqui entra a questão da gente evitar a iatrogenia. Prevenção quaternária. Então, vocês percebem que os princípios bioéticos também vão se ligar lá atrás com os níveis de prevenção. E aqui a não maleficência vai entrar nessa questão da iatrogenia. A beneficência é óbvio que a gente quer fazer o bem para o paciente, mas entendendo, obviamente, que ele é autônomo, ele é o protagonista da própria saúde. Ele é o ator principal. A gente é coadjuvante na saúde dele. Se ele não quiser fazer alguma coisa, ele não vai. E ele pode não querer. E muitas vezes eles não querem. E ele é autônomo para fazer isso. Então, autonomia está resolvido, falamos, beneficência resolvido, não maleficência resolvido. O último que ficou faltando é justiça, que já está resolvido, curiosamente. Foi quando a gente falou lá de equidade, lá atrás. A gente não falou que tem que promover mais serviços, ofertar mais oportunidades para quem não as tem de uma forma tão frequente? É aqui que entra o princípio da justiça. É o princípio aristotélico de igualdade, que a gente vai chamar de equidade. Dá para os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, a gente oferece mais recursos para quem não os tem tanto. E aí, a gente fecha os princípios bioéticos fundamentais da medicina e da sua prova. Beleza? Decorem esses princípios, porque isso daí costuma, não costuma, na verdade, vai aparecer para você esses princípios aí, pelo menos uma citação numa alternativa. Então saiba, porque não é difícil, cara, são quatro, então é sossegado. Tem dois muito parecidos, beneficência, não maleficência, é uma coisa tranquila, tá? Isso daí cai muitas vezes aí, muitos anos do Revalida, caiu esse aqui. Então tome muito cuidado com ele. E agora eu vou mudar da água pro vinho, porque eu vou começar a falar um pouquinho aqui, eu quero falar sobre declaração de óbito. É uma citação, eu não vou me prolongar aqui, porque é uma coisa que pode complicar, dependendo de como for abordada, mas o básico você tem que conhecer, que é como você vai preencher uma notificação de óbito. Primeira coisa que você deve saber é que nós temos uma parte de cima e uma parte de baixo. Não vamos citar nome, eu quero que você imagine aí na tua cabeça. Nós temos duas partes, um quadrado em cima e um quadrado embaixo. Não vamos complicar, hein? Quadrado em cima e quadrado embaixo. No quadrado de cima é onde você vai colocar todas as causas ali, o que foi levando o paciente a chegar ao óbito verdadeiramente. No quadrado de baixo, você vai colocar algo que contribuiu para o óbito do seu paciente, mas não levou diretamente à morte. Ficou confuso? Eu vou dar um exemplo. Vamos lá. Tem um paciente de 60 anos, ele tem diabetes, ele tem hipertensão, ele é infartado, ele tem AVC, ele tem sequela, milhares de comorbidades. E aí eu falo para você que esse paciente foi lá e tomou uma facada na costela. Foi lá, tomou uma facada, perfurou o pulmão do paciente, fez um hemotórax do nosso paciente, entrou em insuficiência respiratória, aí conseguiram ainda segurar ele ali um pouquinho, mas ele veio a desenvolver uma pneumonia dentro do hospital e ele desenvolveu sepse e morreu de sepse. Cara, vamos lá. Como nós preencheríamos aí a declaração do óbito do paciente? Os meios termos ali não são tão importantes. O que você deve conhecer é o que você vai colocar na linha debaixo da primeiro quadrado lá. Lembra, tem dois quadrados. No primeiro quadrado aqui, nós temos uma linha bem embaixo aqui. Essa linha bem embaixo aqui é onde você vai colocar a causa básica de óbito. E nesse paciente, a nossa causa básica de óbito foi um ferimento por arma branca. Tá? Essa daí é a causa básica de óbito. Muitas vezes é até descrito, na maioria, na verdade, das vezes que aparece, por exemplo, o paciente bateu a cabeça no chão, daí traumatismo craniano, ou se não, caída da escada, eles colocam para descrever essa causa básica de morte, tá? Então, muito cuidado com isso. Então, a causa básica de morte vai na primeira linha. E a primeira linha que tem aqui, a linha mais de cima, é a causa terminal de morte do teu paciente. Lembrando, não vamos utilizar termos como parada cardiorrespiratória. Ah, ele entrou em parada cardiorrespiratória.
Ah, ele entrou em insuficiência respiratória. Isso daí não vai entrar na tua declaração de óbito. Você tem que colocar uma causa clara. Por exemplo, nosso paciente sepsis. Isso daí seria a causa final de morte dele. Ou então um paciente que está sangrando muito, morreu por hipovolemia. Você não vai colocar PCR, porque todo mundo morre em uma parada cardiorrespiratória. Todo mundo que morrer vai ter uma parada cardiorrespiratória. Claro, a não ser que esteja em coma, né? O paciente com morte cerebral, né? Mas aí entram outras questões, não vamos complicar a coisa aqui. Mas o paciente morreu, ele está em PCR, então é muito vago esse termo, não utilizamos. Então a gente usa a causa terminal de morte do paciente na nossa primeira linha, e lá na última linha, a linha mais de baixo, aqui a gente vai colocar a causa básica de morte, que começou a desencadear os eventos que levaram ele à morte. Beleza! Mas esse paciente ter 60 anos, ter AVC, ter diabetes, ter pressão alta, ter um infarto, não ajudaram ele a morrer? Com certeza, se fosse um paciente de 20 anos, sem nenhuma comorbidade, jogador de bola, pô, esse cara é muito mais difícil de morrer somente com uma facada aqui. Então, esses fatores contribuíram para a morte do paciente, mas não foram essas doenças que levaram ele à morte diretamente. E aqui é onde nós colocamos no segundo quadrado, que fica aqui embaixo, que são basicamente as comorbidades do paciente que contribuíram para a morte, mas não são causas diretas da morte do paciente. Então, isso daí é o nosso 13º CQ, que é você saber preencher uma declaração de óbito. E uma dica aqui que, enquanto você estava falando, eu até estava lembrando, geralmente prefere-se preencher a declaração de óbito, não só em relação ao evento terminal, né, a causa terminal lá em cima e as causas básicas embaixo. Em geral, eles pedem que a gente preencha em ordem cronológica. Isso ajuda um pouquinho na hora de a gente fazer as questões, porque você pode pegar esse primeiro quadradão que o Matheus falou e ler ele de baixo para cima, em vez de ler ele de cima para baixo. Então, quando você for completar a declaração de óbito, preenche de baixo para cima o primeiro quadradão, que aí você vai chegar na causa terminal da morte lá em cima. Fechou. E sobrou. Sobrou umas coisas aqui. Sobrou diabetes, sobrou hipertensão, sobrou uma gestação de 40 semanas, que geralmente costuma aparecer. Você coloca no segundo quadrado. Matou a questão. Leu parada cardiorrespiratória? Leu parada respiratória como primeiro, como causa terminal, ou em qualquer causa, na realidade, pode riscar que não vai ser, não pode ser, não deve ser. Então, você já garante pelo menos o aumento da probabilidade aí. Mais do que isso, mais do que saber como preencher, é você saber que às vezes não é você que vai preencher. Às vezes outro funcionário, outra entidade, outro órgão é responsável por esse preenchimento. Então, quem deve preencher a declaração de óbito também é fundamental, gente. Fundamental. E uma situação, um cenário que eles adoram cobrar: morte por causa externa ou morte por alguma causa violenta. Mas porque no Brasil isso acontece raramente, né? Raramente a gente vê isso no jornal, num Datena à tarde. É muito raro, muito, muito raro a gente ver isso. Por isso que é muito cobrado. Para óbitos cuja causa básica, lá embaixo, não evoluiu aqui ainda, lá embaixo, é violenta ou externa, o preenchimento da declaração de óbito, quem vai ter que se preocupar de preencher a declaração de óbito assim é o IML, Instituto Médico Legal. Entenda que essas mortes, esses cenários de morte, vão envolver investigação, vão envolver uma acareação dos fatos que ali ocorreram, aquela questão de não toca no paciente, que a gente vê tanto em filme, aparece aqui também. Então, a declaração de óbito, você não pode tocar nela. Quem toca nela é o IML. Ele que vai lá ser responsável por esse preenchimento. Fechado? Inclusive a pegadinha clássica aqui, né? Eles colocam lá um paciente, igual o paciente que eu citei, teria que ser pelo IML. Ferimento de arma branca, cara. Outra pessoa dá uma facada nele. Então, muita atenção com isso. Porque muitas vezes eles vão colocar um paciente. Paciente caiu e bateu a cabeça. Ficou 5 anos em coma e veio a falecer aí por uma pneumonia lá dentro do hospital. Quem que vai preencher essa declaração de óbito?
Cara, eu exagerei extremamente no tempo, mas independente do tempo, se a causa básica foi um trauma, foi algo que você suspeita de algo violento, o IML vai fazer esse preenchimento. Então, muito cuidado, que isso é uma clássica pegadinha. Clássica, clássica, clássica. Eles colocam um tempo super longo que o paciente permaneceu na UTI, ficou 3 meses na UTI e veio a falecer. Geralmente é de sepse por pneumonia, porque ele ficou muito tempo no respirador. Geralmente é isso aqui. Quando cair isso daí, você tem que lembrar que o IML é responsável também, tá? Quando for uma causa violenta, é claro. Beleza? Partindo agora aqui para o nosso último CCQ. Esse é muito fácil, a gente já citou aqui a maioria das coisas, mas é só um comentário aqui geral. Um comentário para você. Nós temos alguns tipos de estudo. Nós temos um ensaio clínico, que é aquele onde nós vamos intervir nos pacientes, vamos dar medicamento para um, placebo para outro, ou comparar dois medicamentos. Nós temos aquele estudo que a gente já citou, que eu dei até o exemplo, transversal. Nós vamos pegar os pacientes nesse momento, como se fosse uma foto, e avaliar a presença de fatores de risco, complicações, doenças. Nós estamos tirando uma foto. O ensaio clínico já é diferente, nós estamos filmando, porque nós vamos acompanhar esses pacientes. Nós temos o estudo de coorte, que também é uma filmagem, só que aqui nós não vamos intervir no nosso paciente, nós vamos então pegar um grupo e outro grupo e vamos acompanhar eles durante vários e vários anos. E vamos ver o que está acontecendo com esses pacientes ou não, comparando as características entre cada grupo. E aí nós temos um dos tipos de estudo que causa muita dúvida, que é o estudo de casos e controles. Basicamente, para você diferenciar esse tipo de estudo dos outros, você tem que lembrar que aqui nós vamos partir da doença e olhar para trás, tá? Coorte também dá para você partir, olhar para trás, mas você não vai partir da doença, você vai partir dos fatores de risco, mas é coorte histórica, o Revalida não costuma cobrar isso. Então sabe que coorte, nós vamos pegar dois grupos e vamos acompanhar eles durante o tempo, tá? Para o futuro. Isso daí é a coorte normal. Caso controle, não. Caso controle, nós vamos pegar dois grupos de pacientes, os casos, os que têm a doença, e os controles, que não têm a doença. E nós vamos olhar para o passado desses pacientes e ver o que eles têm de fator de risco ou não. Lembrando que é uma filmagem também, é um estudo longitudinal isso aqui. Isso daí é você conhecer um estudo de corpo. Então, pegou um caso e controle e olhou para o passado em busca de fatores de risco, você está em frente caso controle. E agora, uma das coisas mais importantes que você saber aqui é que nesse tipo de estudo nós temos uma relação aí. Lembra que eu falei para vocês do transversal? Era razão de prevalências. No ensaio clínico e no coorte, ele é risco relativo, o RR, que todo mundo conhece. E aqui no caso de controle, nós temos um que pode te chamar a atenção. Porque o nome aqui é odds ratio, cara. Razão de chances também. Então, muito cuidado com esse nome. Não é calculado igual a gente fez lá no estudo de transversal, tá? Aqui a gente faz a cálculo do peixinho. Se você quiser, depois tem vários vídeos aí no YouTube. É bom você ver com a tabela para você ver. Você faz um peixinho, um desenho de um peixinho assim, você vai calcular bem fácil como que é esse odds ratio. Apesar de que no Revalida não cai tanto cálculo, mas o nome você tem que conhecer. No estudo de casos e controles, a nossa relação que nós temos ali entre os valores é o odds ratio ou razão de chances. E esse é o nosso último CCQ aqui do dia. Alguma coisa a adicionar, Paulo? Deixa eu pensar se tem. Eu acho que uma boa para guardar duas coisas ao mesmo tempo é você pensar que, por exemplo, no caso controle, você não está vendo as coisas acontecerem. Igual numa coorte, por exemplo. Como o estudo vai se seguindo, ele vai andando e você está aqui em todos os pontos, você tem que pensar que você está vendo as coisas acontecerem na coorte. Então, você pode afirmar. No caso controle, não. Você vai partir do que você está, você não pode voltar no tempo, até antes de entrar aqui eu acho que não havia essa possibilidade. Você não pode voltar no tempo, então você estima, você faz uma aposta do que acontece. Então é a razão de chances por isso. O risco que você vai afirmar, você não pode confirmar, você estima que ele é assim, você aposta que ele é assim, você pensa que ele é assim, mas você não pode garantir que ele é assim. Então é importante ter essa diferenciação, porque aí você guarda que no caso controle você está olhando para trás e que você não pode afirmar as coisas. Então é odds ratio. É mais difícil, é em inglês, então você não pode confirmar nada.
né? E a gente já chegou à quinta língua falada aqui nessa live, que é cultura pura. Ótimo, ótimo. Hoje nós falamos aí a língua da preventiva, falamos inglês, mandarim, não, né? Mas falamos várias línguas aí.